Governo do Estado suspende terceirização de serviços públicos no Paraná. O tucano Gelson Mansur Nassar é o novo prefeito de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. CPI do tráfico de pessoas vem ainda este mês para o Paraná. São João do Triunfo e Curitiba estão na mira dos parlamentares. Prefeitos do Paraná têm até o final de agosto do ano que vem para construírem aterros sanitários e se livrarem dos chamados lixões. Está no ar o Week News deste domingo, 14 de abril de 2013. Olá, uma boa tarde para você. Boa tarde. Sem muitas explicações, o governador Beto Richa resolveu suspender a terceirização dos serviços públicos no Paraná. O projeto Tudo Aqui iria centralizar a emissão de documentos e outros serviços locais no mesmo lugar. O custo seria de 3 bilhões de reais. Para a bancada de oposição na Assembleia Legislativa, a licitação feita com a classificação de apenas uma empresa era suspeita. Por esta razão, o PT ingressou com uma ação na Justiça e questionou a legalidade e o suposto direcionamento da licitação. Que nós não somos contra a prestação de serviço centralizado. Isso existe em outros estados e é positivo. Nós somos contrários ao processo como está se dando. Não está claro esse processo de licitação. Não está claro porque só uma empresa está participando disso. Veja só, o governo abriu um processo licitatório para a contratação de uma empresa para montar esse projeto gratuito. A licitação era de 30 dias, ele abriu durante um dia. Essa empresa apresentou o projeto e fechou-se o prazo. Além disso, temos outras perguntas, milhares delas, que não deixam muito claro o interesse público desse projeto. Ali, a impressão que se deu é que o preço era muito caro pelo serviço prestado e não foi dada a oportunidade de mais empresas participarem. Além disso, nós temos por proposta que o governo faça isso. Por que o governo não contrata funcionários ao invés de terceirizar? Por que o governo não abre espaço para mais empresas participarem disso? E, finalmente, 3 bilhões de reais. Não é um valor muito alto? Essas respostas não nos foram dadas. O projeto Tudo Aqui Paraná ofereceria 171 serviços prestados por 34 órgãos municipais, estaduais e federais. Seriam 3 centrais em Curitiba e outras 6 em municípios polo do Paraná. A empresa vencedora da concorrência receberia 3 milhões de reais por um contrato de 25 anos, renovável por mais 25, cerca de 10 milhões de reais por mês. Mais um contrato importante para a população que acaba sendo suspenso. Até quando? Não se sabe. E o município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, já tem prefeito. O tucano Gelson Mansur Nassar foi eleito no domingo passado. Gelson Mansur derrotou Emílio Calil Neto, do DEM, por uma diferença de 47 votos. Os eleitores de Joaquim Távora tiveram que voltar às urnas porque o prefeito eleito no ano passado, William Walter, do PSC, teve o registro de candidatura cassada pelo TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. Uma pesquisa realizada pela Robert Half, empresa especializada em recrutamento, revela que 44% dos empregadores brasileiros analisam o perfil dos candidatos a vagas nas redes sociais. Portanto, é preciso muito cuidado com o que se escreve. Vida particular, palavrões e comportamento irregular podem impedir que um candidato preparado consiga um bom emprego. Não é de hoje que a internet é uma ferramenta essencial de inserção no mercado de trabalho. Nos últimos 3 anos, as empresas têm mudado radicalmente a maneira de recrutar funcionários. Até alguns anos atrás, basicamente a única forma de eu selecionar um profissional era recebendo o currículo e depois chamando para uma entrevista. Hoje, o currículo ainda vale, a entrevista ainda é fundamental, né? Os olhos nos olhos são importantes. Mas as redes sociais, elas passaram a ter um papel importante, porque quando uma empresa ela busca um profissional, ela tá identificando um perfil para ver se esse perfil é coerente com o que a empresa precisa. Então, nas redes, ela vai identificar a parte não só
profissional dessa pessoa, mas também quais são os valores, quais são as crenças, como é que ela se posiciona, como é que ela administra, por exemplo, conflitos. É muito comum em redes sociais a gente ter conflitos. Nós temos opiniões, visões, experiências, culturas diferentes. E nas redes sociais a gente tem a oportunidade de exercitar isso. Diante das redes sociais, o principal cuidado que todo mundo deve ter é o de ser coerente. Não dá para ser uma pessoa no mundo virtual e outra na vida real. Além disso, tudo o que é publicado ou compartilhado e até mesmo seus comentários nas postagens das outras pessoas revelam se você tem o perfil do profissional que as empresas desejam ou não. Rede social é sinônimo de marketing pessoal. Por isso, saiba vender a sua imagem da melhor maneira possível. Pense bem antes de postar alguma coisa, mas também não adianta ter um monte de contatos e não se comunicar com eles. Compartilhar conteúdo. É a gente pensar, ou a gente cria, a gente escreve, coloca o nosso pensamento, sempre coerente com o objetivo profissional que queremos passar, ou a gente pega alguma coisa de um grande portal de notícias e compartilha colocando a nossa opinião. E assim a gente faz com que os nossos relacionamentos identifiquem que a nossa especialidade é aquela. Se ainda restou alguma dúvida do que publicar na internet, aqui vai uma dica valiosa. Imagine como o outro vai reagir ao ler a publicação. Nunca ponha na rede social aquilo que você não colocaria num outdoor com a tua foto do lado. Então, qualquer coisa que eu ache que não é coerente com a minha imagem, com os meus valores, com a minha visão de vida, eu não posso postar numa rede social, né? Então, acho que a dica é essa, né? Nada do que eu tenha vergonha, ou que no caso a pessoa tenha vergonha, deve ir para a rede social. Uma das dicas para conseguir emprego é falar de assuntos profissionais. Colocar fotos de hábitos saudáveis, como fotos de viagens e momentos com a família, é de bom tom. Jamais peça emprego diretamente nas redes sociais. Aproveite o espaço para trocar informações sobre carreira e mercado de trabalho e boa sorte. A vida da população está cada vez mais fácil. Se você precisa emitir documentos em cartório, como certidão de nascimento ou de casamento, talvez nem precise sair de casa. É que alguns serviços já estão disponíveis na internet. Para a segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito, era preciso se deslocar ao cartório onde a pessoa foi registrada, ou contratar um despachante aumentando os custos. O Paraná, depois de São Paulo, é o segundo estado a interligar os 537 cartórios. O trabalho para transferir todos esses documentos para o site durou 6 anos. É um trabalho difícil porque foi um convencimento e um trabalho de mais de 540 cartórios no estado. É o preenchimento manual do índice dos livros antigos, um a um, para que depois pudesse formatar esse índice. E a intenção é não parar em 98 para cá. Nós temos o prazo até o final de 2014 para ir de 1976 aos dias atuais. Tendo acesso à internet, é possível tirar a segunda via ou localizar as certidões de nascimento, casamento e óbito. O preço é igual ao do balcão no cartório, R$ 30. E há a possibilidade também do pagamento pelo cartão de débito sem sair de casa. Demais empresas, demais órgãos públicos, instituições financeiras já dão acesso ao cidadão pela internet. Nós, dos cartórios, estamos transpondo também essa fronteira e saindo para o meio digital a fim de prestar um melhor serviço. Não tem uma data prevista para interligar todos os estados, mas não vai levar tanto tempo. O serviço é rápido e mais barato. As taxas vão diminuir, com certeza, os custos operacionais, por exemplo, de deslocamento, de alimentação. Quando você precisa retirar uma certidão na outra cidade, você tem um custo elevado de despesa de correio, despesa de transporte, despesa de despachantes mesmo que prestam o serviço. Esse serviço não tem mais a necessidade de intermediários. A relação desse sistema é direta com os cartórios. Então, somente os emolumentos vão incidir e as taxas inerentes ao pedido, à transferência da certidão. E veja a seguir, Curitiba também está na rota da CPI do tráfico internacional de pessoas. A CPI
CPI do tráfico de pessoas pretende vir para o Paraná ainda no mês de abril. É que um caso de adoção internacional de 7 crianças está chamando a atenção dos deputados federais que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. Neste caso, registrado em São João do Triunfo, uma adolescente foi vítima de violência sexual por parte do pai adotivo. O deputado Fernando Francischini é vice-presidente da CPI do tráfico de pessoas e pediu mais 180 dias para apresentar relatório. Não está dando tempo para investigar as denúncias de todo o país. Depois que nós divulgamos que a CPI viria ao Paraná, vários casos começaram a aparecer no meu gabinete. Nós não estamos vencendo atender o interior, onde já existem outros casos abertos em cidades próximas a Ponta Grossa. E eu pedi que o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, o vereador Chico do Uberaba, começasse a ouvir famílias que têm casos a trazer à CPI para que façam um filtro do que são casos de CPI e casos simples que o Ministério Público pode receber. A Comissão do Tráfico de Pessoas está vindo ao Paraná neste mês para investigar irregularidades na doação de crianças. Somente em São João do Triunfo, uma ONG está sendo acusada de ter vendido 7 crianças ao exterior. Em Curitiba, a Comissão de Segurança da Câmara Municipal já tem 5 denúncias. Dessas 5 famílias, posso falar de 2 que eu realmente falei pessoalmente, eu fui procurado para essas 2 famílias. Em caso das crianças que já estão com mais de 3 anos sem o poder da mãe, estão em abrigo, a família não pode assistir, não pode ver, e muito menos os pais, os avós. Então está uma situação muito complicada. Então a gente vai ouvir essas famílias para ver em que pé que está, para fazer a apuração desses casos. As crianças estão em abrigo, não foram doadas. Por enquanto, não, mas estão prestes a ser doados. Esse é o maior desespero das mães que nos procuraram, porque a questão de pouco tempo serão encaminhados para outros cantos. A gente não sabe para onde. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal em Curitiba durante a semana. A operação fez parte das investigações das supostas adoções internacionais que ocorreriam de forma ilegal no Paraná. O mandado foi cumprido na casa de um possível integrante no Brasil de uma ONG, organização não governamental. Foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos. O material apreendido agora será encaminhado para a CPI do tráfico de pessoas. Relatório da Polícia Científica do Paraná mostra que dos 346 pacientes que receberam os medicamentos Diprivan e Pavulon receitados pela médica Virgínia Soares de Souza, 317 morreram no mesmo dia. O parecer teve como base o levantamento dos prontuários médicos dos pacientes que passaram pela UTI do Hospital Evangélico e foram atendidos pela médica suspeita de antecipação de mortes. O levantamento analisou 1.872 prontuários de pessoas que ficaram internadas na unidade intensiva do Hospital Evangélico no período em que a médica Virgínia Soares de Souza chefiava o setor, de 2006 a 2013. 474 pacientes foram medicados com o anestésico Diprivan e o analgésico Pavulon, que podem levar a óbito em caso de ingestão simultânea. O relatório preliminar entregue pelo Instituto de Criminalística do Paraná ao Ministério Público revela que 346 pacientes foram medicados por Virgínia. Desse total, 317 foram a óbito no mesmo dia em que a médica prescreveu o coquetel de remédios. Isso equivale a 91% das mortes que ocorreram na UTI no período pesquisado. 128 internados foram medicados por outros profissionais e apenas 17 morreram. Para o advogado de defesa de Virgínia, os números não passam de estatísticas e não podem ser usados no inquérito. São 84 meses pesquisados. Se você pegar 317, ou próximo disso, e dividir por 84, vão dar 4 mortes por mês, ou seja, 1 por semana em UTI. Esses números não dizem nada. Por outro lado, não se pode, no direito processual penal brasileiro, acusar alguém com base em estatística. Você tem que provar ao menos uma morte por ato humano. E isto, que é o fundamental de uma acusação criminal, não foi feito até hoje e nem será, porque ela praticou atos de medicina intensiva. O advogado também afirma que conversou com peritos, legistas e outros profissionais da saúde que endossam a defesa da acusada. Médicos intensivistas, especialistas nisso, olham esses dados e não se assustam. Na realidade, estas 300 e tantas pessoas teriam morrido em quaisquer UTIs do mundo.
com dor, sem dor, teriam morrido naquele mesmo dia e hora e local. Segundo o Ministério Público, cada caso será analisado isoladamente para apurar se as mortes foram provocadas ou não pela médica-chefe da UTI do Evangélico. Mais um delegado e 2 investigadores de polícia foram detidos pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. As prisões foram feitas em Apucarana, Norte Pioneiro. As investigações apontam que os policiais teriam estabelecido um sistema mensal de cobrança de propina de empresas fabricantes de produtos falsificados. Em troca, a polícia não fazia fiscalização e deixava o caminho livre para a pirataria. Os produtos eram revendidos em várias partes do Brasil, principalmente em São Paulo. No Paraná, mais de 20 pessoas foram presas. E veja daqui a pouco, os prefeitos do Paraná vão ter que acabar com os lixões nos 399 municípios do estado. A Justiça Eleitoral cassou o diploma do prefeito eleito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil, do PMDB, decretando a inelegibilidade dele pelo prazo de 8 anos. A cassação foi por abuso do poder econômico que teria sido caracterizado pelo gasto anormal do candidato nas eleições do ano passado. Ainda cabe recurso da decisão. O Paraná tem até o final de agosto para se adequar à legislação nacional e eliminar por completo os lixões a céu aberto nos municípios do estado. Com apenas 30 dias na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Luiz Eduardo Scheida promete que vai exigir os projetos para adequação dos aterros sanitários, que poderão ser administrados por consórcios fiscalizados pelo Ministério Público. Enquanto Santa Catarina tem 3, o Paraná tem mais de 150. Isso significa doenças, porque um mosquito, ao pousar no lixo, ele tem uma autonomia de voo de 10 quilômetros e pode infectar suas patas ali no lixo sujo, levar e sentar na boca de uma criança que adormece inocentemente no berço. 2, 3 dias depois, febre, diarreia, vômitos, e o pai e a mãe não sabem de onde veio aquilo. Ou seja, eles são contaminantes, precisam ser exterminados, acabados, e é isso que nós pretendemos fazer. Após o ano de 2014, pela lei federal, não pode ter lixão no Brasil. O lixão a céu aberto é aquele local onde as pessoas jogam, a própria prefeitura joga tudo, desde carcaça, alimentos, né, tirados de bares, restaurantes, casas. Muitos, inclusive, jogam ali entulhos da construção civil, recicláveis. O aterro sanitário é diferente, ele é uma vala com uma geomanta, uma manta protetora para que o lixo não entre em contato com a terra, e ele também drena aquele caldo negro e tóxico chamado chorume, que é contaminante, ali tem materiais cancerígenos, inclusive, drena para lagoas que vão gradativamente despoluindo aquele líquido até poder despejar em um outro local sem nenhum dano ao ambiente ou à vida das pessoas. Esse é o aterro sanitário. Ainda falando de meio ambiente, centenas de famílias que construíram suas casas em uma área irregular no bairro Pinheirinho, em Curitiba, estão em risco. É que na região onde foram construídas as casas passa um rio que foi manilhado pela prefeitura. Até aí tudo bem. O problema é que a tubulação não dá conta de escoar a água e 3 casas já desabaram. Mais de 400 famílias moram na Vila Dr. Ulisses Guimarães. A área foi invadida há 20 anos depois da prefeitura manilhar o córrego Pinheirinho. Os tubos de concreto não aguentaram o peso das casas e a água, não tendo escoamento, provoca erosão e cratera como esta que derrubou 2 construções. Era manilhada, a casa foi construída em cima da manilha, aí ela cedeu e houve esse alagamento. Aí a casa desceu, houve essa erosão. A Coab está oferecendo aos moradores outro local, mas encontra resistência. Muita gente, apesar do risco de morar nesta área, não quer sair das casas. Esta casa tem 130 metros quadrados e foi construída há 26 anos e investidos na construção cerca de R$40 mil pela dona Valdirene. E ela está morando até no local de risco, aqui bem ao lado do rio, né, dona Valdirene? Já recebeu proposta da Coab para sair daqui?
Nós já recebemos sim, só que a proposta que eles têm para nós é um sobrado de 2 quartos, a sala e a cozinha são minúsculas, eu tenho 2 filhos, né, um casal, e como que eu vou pôr os 2 para dormir num quarto só? O presidente da Associação dos Moradores da Vila admite que o local é de risco e que a maioria dos moradores aceita sair da área desde que tenha infraestrutura igual ou melhor. Todo mundo está de acordo, mas desde que a Coab tenha consciência do imóvel que cada um tenha e seja um imóvel equivalente ao que a pessoa construiu hoje, né? Em nota, a Coab informou que as casas foram construídas em local irregular e que os moradores dessas casas que desabaram estão recebendo auxílio moradia. Em breve, todos eles serão relocados para locais dignos, segundo a Coab, e com infraestrutura adequada. O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, do PDT, está em alta. Uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta a aprovação de 66% nos primeiros 100 dias de governo. A pesquisa mostrou ainda uma desaprovação de 26%, enquanto 8% dos entrevistados não souberam opinar. O levantamento foi feito entre os dias 5 e 7 deste mês, com 602 eleitores. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. As temperaturas caem em todo o Paraná durante esta semana, mas o sol aparece. Em Curitiba, o tempo fica bom, com muito sol, mínima de 8 graus. Em Paranaguá, chove, temperatura entre 13 e 23 graus. Cascavel com sol, mínima de 9 graus. Em Umuarama, sol entre nuvens, mínima de 10 graus. Está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo tem mais, a gente te espera aqui às 2h30 da tarde. Uma boa semana para você e até lá. Boa tarde e um bom domingo.